Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as novidades sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode mostrar interesse em participar do nosso Fundo Americano, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo, e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Venaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade, e único no mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E você também pode ter acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Todos os links da inscrição estão na descrição. Você já parou para pensar que a volatilidade real dos ativos pode ser a sua aliada e não só a sua inimiga? A maioria do nosso público se acostumou a vender volatilidade, mas o mercado brasileiro, cheio de surpresas, exige algo mais. Relatórios inesperados, crises políticas e movimentos bruscos sempre embatem à porta. E é aí que a compra de volatilidade se transforma numa nova fronteira. Ela pode ser usada em movimentos específicos de grande oportunidade. Temporada de balanços, quando o IVM está baixo, em suportes e resistências decisivos, ou até aplicando os prêmios obtidos na venda de volatilidade. Diferente do que muitos pensam, aqui o risco é limitado e precisamente dimensionado. Você escolhe se quer arriscar só o CDI ou o múltiplo desse valor. E o melhor, o potencial de ganho é para os dois lados. Movimentos explosivos podem gerar retornos que nenhuma compra simples de uma ação conseguiria. É como se fosse abrir a porta para um universo invertido, cheio de novas oportunidades, mas que só enxerga quem está disposto a olhar além do óbvio. Quer entender como estruturar isso de forma prática? Controlar os riscos e transformar a volatilidade em trampolim para grandes ganhos? Então fica comigo nesse vídeo até o fim. Mais um material de altíssima qualidade para a comunidade e que vale uma fortuna. Aproveitem e venham comigo. Olá pessoal, muita atenção nesse vídeo de hoje, é um dos vídeos mais importantes que eu faço nos últimos tempos, vai ter uma mudança de paradigma muito relevante. Agora é importante que eu avise que eu vou ter que correr, porque é um vídeo aberto, é um vídeo que tem que ser muito curto, então eu vou estar colocando muita informação em pouco tempo. Mas saiba que no nosso treinamento operacional nós temos a oportunidade de trabalhar esses conceitos de uma forma muito mais tranquila e batendo muita bola com os alunos. É um conteúdo que vai ser desenvolvido agora para a quarta turma e entendemos como um avanço fundamental dentro da metodologia. Mas eu não quero dar spoilers e vamos logo começar. Então, antes de mais nada, eu recomendo fortemente que você assista aí esses vídeos que estão na tela, a call comprada Delta 85, a put zero extrínseco e o novo indicador de portfólio, indicador de temporalidade. Então, se você quiser aproximar das estruturas que compõem uma estrutura maior de compra de volatilidade, recomendo fortemente você entender o racional por trás de cada uma dessas estruturas e de como você conciliar estruturas vendidas com compradas com esse novo indicador de portfólio, o indicador de temporalidade. Então, as indicações são meses de divulgação de resultados, e isso não é pouca coisa. Todos nós sabemos que a cada 3 meses, praticamente um mês inteiro, são meses de divulgação de resultados que nós nunca devemos nos expor. Você que vende volatilidade, você tem que ficar de fora nos meses de divulgação de resultados, porque pode haver movimentos extremos, que é tudo que um vendedor de volatilidade não pode se expor. Então, só aqui, de 1/3 do tempo, você poderia focar na compra de volatilidade. Pode parecer que seria mais arriscado, afinal você vai estar aí querendo se expor a movimentos bastante bruscos, mas isso não quer dizer que aqui o risco é maior, muito pelo contrário, você vai ter um racional onde aqueles que têm um apetite apenas por risco definido vai encontrar então um mundo compatível às suas preocupações, e é muito mais do que um risco definido, é um risco precisamente definido. Baixo IVM, nós também às vezes atravessamos períodos
aonde o IVM está abaixo de 50, 50 e pouco. São poucas oportunidades, a gente fica também vários dias esperando uma melhora disso, e às vezes esses dias podem durar até meses. Então tá aí também uma válvula de escape para você poder continuar operando e tendo bons resultados. Claro que quando você tem uma fortíssima crença direcional, quando você tem algum elemento ali que faz você achar que ela vai entrar num período de maior volatilidade, você pode também usar a compra. Lembrando sempre que a gente está num ambiente extremamente adverso aqui no Brasil, onde as nossas empresas estão o tempo todo expostas a um ambiente econômico de muita incerteza, onde notícia costuma fazer muito preço, uma publicação de um relatório por si só já tem realmente uma influência enorme no preço de uma ação. Então, a quantidade de razões para você achar que uma ação de uma empresa vai movimentar, não caberia nem sequer numa tela. Também a gente vai estar falando aqui porque que suporte e resistência são bons momentos também para você comprar volatilidade, em especial aquelas que estejam baratas. E claro, né, sempre que você vende a volatilidade, você fica com aquele dinheiro parado ali, que muitas vezes você resolve aplicar de volta no CDI, mas aqui você também vai ter a alternativa de pegar esse dinheiro e aplicar em compra de volatilidade. Então, para quem viu os vídeos anteriores, você vai montar uma call 85 de um lado aqui, uma call 85 tem bastante valor intrínseco e tem um pouquinho de valor extrínseco, não tem como evitar esse valor. Enquanto desse outro lado aqui é a put Zé, aonde você vai estar comprando uma put aqui sem ter absolutamente nenhum valor extrínseco, que é uma jabuticaba típica do nosso mercado, especialmente considerando que vai estar bem próxima aqui na região ATM. Então, se a gente analisa isso, o nome disso aqui é um estrango invertido comprado, ou no meu inglês péssimo, long inverted strangle. O princípio, então, é sempre pagar o mínimo de extrínseco, isso que a gente quer. Quando a gente está comprando volatilidade, todo raciocínio ele é invertido. Aqui você quer pagar o mínimo. Aqui pagamos zero, e numa relação também de custo-benefício, a gente acaba optando por um valor extrínseco aqui mínimo, considerando também o aumento dessa asa que está aqui. A gente não quer uma asa muito grande. A gente não quer também pagar muita VI. Agora, lembrando que essa estrutura aqui não tem risco de valor intrínseco, porque são operações espelho. O único risco que tem aqui é perder esse 0,7. Então, a gente também tem um range, só que esse range aqui não é onde a gente quer ficar. É o range na qual nós queremos escapar. Então a gente vai fazer também todo um estudo estatístico para pegar então aqueles ativos que estejam movimentando muito e com uma asa bem pequena. Essa que é a ideia. Então você vai ter um break-even que vai ser deslocado exatamente o valor extrínseco para cá e o valor extrínseco para cá. É a partir daqui, então, que você começa a ganhar. E é por isso que nós vamos chamar isso aqui de distância de fuga. Por quê? Porque a gente quer escapar dessa região que está aqui. A gente começou aqui, mas nós queremos sair daqui. Você pode chamar também distância de fuga da call e distância de fuga da put. Então a montagem é feita dessa forma. Então, se quiser saber mais informações, não deixe de assistir os vídeos em que eu falei separadamente sobre cada lado dessa estrutura. A curva de payoff, assistam o vídeo sobre curva de payoff para você entender como é que ela funciona, onde a gente tem aqui o preço do ativo e o lucro-prejuízo da operação. Então veja que a gente tem aqui uma possibilidade de um pequeno prejuízo, mas que estamos aqui numa estrutura convexa, que se o ativo se movimentar muito para qualquer um dos lados, você poderá ganhar uma quantidade exorbitante de prêmio. Essa curva aqui foi uma curva que eu peguei da VEG na última quinta-feira. Esses strikes que estão aqui são strikes reais da VEG. Quando a gente coloca aqui quantas vezes o valor inicial que você está pagando, né? Eu estou comparando aqui uma ação, que é a linha amarela, com a estrutura completa, que é a linha laranja. Então, do que você pagou, quanto está valorizando, quantas vezes, né? Então, aqui é o percentual. Aí, esse aqui são os strikes, o spot em 36. Você pagou R$ 4,90 pela estrutura. O valor extrínseco na hora que você abriu é 0,40, que dá mais ou menos uns 8%. Quando você pega aqui o valor pago pelo spot, dá mais ou menos ali uns 13%. Muito melhor pagar R$ 4,90 do que pagar R$ 36. Se o ativo for para R$ 50, aqui de 36 para 50,
o que é até muito factível aqui para a VEG. Basta dizer que a VEG há pouco tempo atrás bateu quase 60, mas se fosse a 50, seria uma subida de 37%, ou seja, se você tivesse comprado na ação, você ganharia 37%, mas nessa estrutura você ganharia 219%, ou seja, quase 6 vezes mais. Se a VEG subisse ali até 42, você ganharia no ativo 15% e nas opções 56%. Aqui, mais de 3 vezes mais. E se caísse, não dá nem para comparar, porque caindo, você vai perder sempre aqui na ação. No ativo vai ser menos 37, mas você ganharia 224. Nem faz sentido essa razão aqui, porque aqui é negativo. Se fosse para 31, o ativo cairia 15%, mas você estaria ganhando 61%. Então veja o potencial de valorização que tem a compra de volatilidade de um ativo que nesse momento estava vantajoso. A partir de quanto teria que movimentar para as opções ficarem mais vantajosas que a ação? A partir de 9%. Quando é que seria o break-even aqui? Em torno de 7%. E a partir daqui, então, começa a dar o passo a passo de como você abrir uma operação de compra de volatilidade. Então, a primeira coisa que você já tem que saber entender é que a distância de fuga, ela é proporcional à VI. Então, quanto maior for a VI, maior vai ser a distância de fuga. E essa distância de fuga, ela tem que ser menor do que a volatilidade real do ativo. A gente não tem como ver o futuro, né? A gente tem a volatilidade real do passado que nós chamamos de volatilidade histórica. Isso quer dizer o quê? Que tu vai pegar o IVV mínimo. Para quem conhece o nosso operacional sabe o que é o IVV, que é o índice de vantagem do vendedor. Agora o raciocínio é inverso, ele tem que ser o mínimo, o mais negativo possível. Você pode até trocar o sinal e chamar ele de IVC, índice de vantagem do comprador. Então você vai pegar lá o vendaval, vai pegar a coluna de IVV, vai clicar aqui e vai botar o IVV do menor para o maior. Então nesse caso aqui são as ações cujos derivados de opções estão mais vantajosos para a compra de volatilidade. Então você vai avaliando cada um desses aqui. Então você vê, ó, todos esses aqui, o VH está maior do que a VI. Quanto maior essa diferença, maior o IVV. E veja que aqui também demonstra o maior IVV que se teve. Olha como está vendo aqui uma explosão de movimento sem ter tanto encarecimento do prêmio. E claro, você vai buscar também um IVR dessa vez que seja baixo. Qualquer IVR aqui acima de 20 é muito bom. Olha a Copasa. E assim você vai usar os mesmos indicadores, só que no sentido invertido. Quando a gente faz um retrato aqui dessa semana de como estavam os ativos, você começa a ver algumas informações interessantes. Primeiro é a POP. Essa POP que está aqui, veja que eu chamei de IVC, nada mais é do que o IVV de sinal trocado. Eu botei numa ordem de IVC do maior para o menor. E veja que aqui você repara que a POP é algo em torno de 30%. E é isso mesmo, a POP médio do IVV negativo é 31,50, quase os 32, né? 16 vezes 2. Enquanto aqui o POP médio do IVV positivo é 20. Então, se a gente continuasse esse gráfico aqui para a direita, ele ia continuar caindo e diminuindo cada vez mais a POP. Só a partir daqui, de fato, começa a cair a POP. Você tem aqui a linha branca, que é o valor extrínseco, que esse aqui é o maior risco que você corre, é perder o valor extrínseco. O amarelo é a distância de fuga, que tem que ser sempre menor do que a volatilidade. Então você vê aqui, por exemplo, a movida oscilando muito mais do que a distância de fuga. É o que você quer. Quer pegar ativos que estejam oscilando mais do que a sua distância de fuga. Não necessariamente você vai escolher a primeira que está aqui, mas você vai fazer um balanço para tentar avaliar aqui qual é a mais interessante. De repente, você gosta de saber aqui que a movida está oscilando tanto assim. Enfim, pode até ser o Bradesco, que realmente está muito bom, mas não necessariamente será ele, né? Normalmente será nessa região aqui mais à esquerda, sem dúvida. Mas você pode estar casando isso com uma análise gráfica ali. Então aqui também eu trouxe aqui a VEG. Você vê que ela tem movimentado bastante, movimentos bastante agressivos aqui. Então você pode fazer uma avaliação do cone de volatilidade, ou seja, você pega a volatilidade histórica, que é anual, você pega quantos dias úteis tem para o vencimento e faz uma conta e descobre então que a volatilidade da VEG esperada até o vencimento
é mais de 11%. Aí então você monta um conezinho aqui de volatilidade e você vê que faz muito sentido. Aonde ela precisa chegar? Ela precisa chegar nessa linha vermelha. Será que tem boa chance da VEG chegar na linha vermelha em um mês? É só olhar para o gráfico e fica meio óbvio, né? Que ela tem uma ótima chance de chegar na linha vermelha. A expectativa é que ela chegue na linha azul. Em média, ela tem chegado na linha azul. E você começa a ganhar a partir da linha vermelha. Sacaram? Você olhar graficamente pode já te dar muita confiança em fazer. E às vezes isso pode até sobrepor os primeiros lugares lá do IVC. Então aqui a gente percebe que os pontos de resistência e suporte são pontos muito estratégicos para grandes movimentos, porque quando você bate aqui numa resistência, há uma briga muito feroz, capaz de capotar para cima ou quicar para baixo. Então, se você quer estar sempre no início de um grande movimento, de uma grande pernada para baixo ou para cima, os melhores momentos são exatamente no suporte e resistência. Então, o olhar gráfico aqui, ele realmente também é bastante útil. Então, você vai fazer a montagem, como eu ensinei naqueles vídeos anteriores, sempre tendo cuidado de configurar sua grade de opções para que ela seja representada pela volatilidade implícita. Então, o que vai definir a sua call é o delta, só que também a sua call vai te dar o seu custo, que é 0,41. Esse aqui é o seu risco de perda de fato. Enquanto na hora de você abrir do lado da put, você vai pegar o que tiver ali bem próximo de zero. Não esquecendo de anotar então o valor do intrínseco. Nesse caso aqui, não é nem 0,41, porque também teve um ganhozinho aqui, porque agora é comprado, então você ganha 1 centavo. Então 40 menos 1 centavo vai ser 40 centavos, que é o que a gente vai adotar aqui nos nossos cálculos. Então, a partir do momento que você já definiu qual vai ser o ativo que você vai derivar e já localizou os strikes, o passo mais importante, mais estratégico e mais crítico aqui é você definir o tamanho da sua posição. Esse capítulo aqui hoje eu não vou ter tempo de desenvolver todo o potencial dele. É um primeiro vídeo e a metodologia ela evolui muito rápido. Então, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, se você estiver vendo esse vídeo, eu te garanto que a gente já vai ter avançado bastante nesse ponto aqui. Mas vamos lá, já vai ser um bom vislumbre de como você deve pensar na hora de definir esse tamanho. Algumas definições são importantes, né? Então você tem um patrimônio e que você quer que seja preservado de qualquer forma, você vai ter um patrimônio que vai estar aplicado em renda fixa, que é o capital aplicado em investimentos de renda fixa. Você vai ter o fator de exposição, é o quanto do seu capital você quer expor aos movimentos direcionais em relação ao múltiplo dos ganhos do CDI. Então, se você quer ter o seu capital exposto somente ao CDI, então você vai botar o fator de exposição igual a 1. Se for 2 vezes o CDI, vai ser igual a 2. Se for 3 vezes, vai ser o FE igual a 3. Então, a gente vai estar definindo capital alocado. É o capital que você terá que tirar para pagar as operações compradas. Então, você já percebe que o alocado é a diferença entre esses dois patrimônios. Tem o capital extrínseco, que é o quanto seu patrimônio você poderá perder no decorrer do ciclo, que é exatamente aqui o seu risco, e a taxa de risco que irá se assumir em função do CDI. Nada mais é do que o CDI vezes o FE. Então aqui uma rápida dedução matemática, né? Então você vai ter o patrimônio que vai estar lá na renda fixa, que mais o capital vai ser o patrimônio que você quer preservar. Então, esse patrimônio aplicado vezes a taxa tem que dar o patrimônio no final das contas lá. Então você faz aqui um rearranjo aqui, uma manipulação algébrica aqui e conclui então que o capital vai ser esse. Ora, como você tem o valor do seu patrimônio e como você tem a taxa, como é que calcula a taxa? Como é que calcula a taxa? Taxa é o CDI vezes o FE. O CDI você tem. O FE é uma decisão pessoal de risco. Ah, Leandro, e a inflação? Cara, se você quiser também, você pode descontar a inflação aqui também. Bota uma taxa aqui que seja somente o percentual acima da inflação também. Isso aqui fica a gosto do freguês. É só um pontapé inicial para você começar a pensar. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem um patrimônio de 500 mil, o CDI está rodando aí a 1,28 e você quer apenas se expor ao CDI. O que você vai fazer então? A taxa vai ser 1,28, porque é 1,28 vezes 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai alocar
de capital 6.319. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você aplicar 493.680 a uma taxa de 1,28, vai dar os 500 mil. Então, se você perder os 6.300, saiba que você vai ter, no final, os 500 mil. Então, veja que esse capital aqui é o capital que você pode arriscar. Uma dúvida muito comum, Leandro, deveria estar aqui dentro o valor intrínseco e extrínseco ou somente o extrínseco? Eu vou dizer que é somente o extrínseco, porque se você botar o intrínseco aqui, lembre que você não tem chance de perder. Então, assim, parte desse valor que fosse intrínseco estaria sendo devolvido depois de um mês. Então, quando você bota 493.680, você quer ter a certeza que vai, depois de um mês, ter 500 mil lá. E se você tiver intrínseco aqui dentro, você vai ter mais de 500. Então, você poderia ter arriscado mais. Então, esse capital que está aqui é somente extrínseco. Você pode apostar 6 mil de extrínseco. Você pode adotar uma fórmula precisa, como essa daqui, ou então uma fórmula aproximada, que dá quase a mesma coisa, mas é muito mais simples. Agora, se você for alavancar muitas vezes, aí você pode cada vez mais ter uma grande diferença entre a fórmula precisa e a fórmula aproximada, como está aqui. Dá para fazer 1, 2, 3 no máximo, né? Depois começa a ter muita diferença. Agora, com Excel e calculadora, faz logo pela precisa mesmo. E como é que você vai calcular, então, o tamanho da posição? Você vai pegar, então, esse valor que está aqui e vai dividir pelo valor extrínseco. Simples assim. Aí você vai obter o tamanho de 15.797. Claro que não existe isso, tu vai fazer 15.800 de tamanho. Uma outra forma de você também dimensionar isso é pelo indicador de temporalidade do portfólio. O que ele está dizendo? Tu vai pegar todos os valores extrínsecos negativos, que é o caso aqui que nós estamos falando hoje, todo valor extrínseco que nós estamos lidando aqui, ele é negativo, e você vai comparar com o somatório de todos os valores extrínsecos que são positivos. O ideal é que você mantenha um limite de metade, ou seja, que o valor extrínseco positivo seja o dobro dos valores extrínsecos negativos, pelo menos isso. Se quiser saber mais sobre isso aqui, veja o vídeo que eu indiquei lá no início. Síntese e lições. A prioridade do operacional é a venda de volatilidade, mas pode haver cenários em que podemos obter ganhos adicionais, como meses de divulgação de resultados, baixa IVM, forte crença direcional, em suporte e resistência de ativos cujas opções estejam baratas, aplicação dos prêmios das operações vendidas. A compra de volatilidade é também adequada para quem tem um menor apetite ao risco, já que ele é limitado e pode ser dimensionado para não ultrapassar o CDI ou mesmo um ganho além da inflação. Então eu conheço gente que vai amar esse vídeo de hoje aqui. Eu conheço gente que vai estar falando agora assistindo o vídeo: Eureka! Me encontrei! A sua montagem se baseia em se obter uma estrutura que pague o mínimo de extrínseco, custo que todo comprador de volatilidade deve evitar, que resulta então num conjunto de Call 85 mais Put Zero. Importante notar que não há risco de perder intrínseco, mas de perder somente o valor extrínseco. Tem um ponto importantíssimo aqui que não vai estar nesse vídeo, que são os manejos que podem ocorrer. Aqui os manejos eles não acontecem quando a operação der errado. Aqui os manejos eles acontecem quando a operação dá certo, para que então você consiga travar os ganhos. É incrível isso aqui quando eu estiver falando de manejo. Essa estrutura demonstra ser bastante vantajosa no mercado brasileiro, dado o caráter de maior incerteza que as empresas estão submetidas e a natureza do risco idiosincrático, que é aquele risco específico da empresa, né? De um erro de gestão, de uma possibilidade de uma fraude, da descoberta de um poço de petróleo, de uma ruptura tecnológica ali dentro da empresa, do lançamento de um novo produto, milhões de motivos pelo qual pode fazer uma empresa explodir para um lado ou para o outro. Então, eu demonstrei a volatilidade das empresas brasileiras em relação às americanas. É brutal a diferença aqui. E assim, nós estamos fortemente convencidos que quando a gente olha somente para as empresas, 90% ou mais delas são empresas para você somente comprar volatilidade. Claro, quando elas estiverem vantajosas. A compra de volatilidade possibilita ganhos exorbitantes para os dois lados, que chegam algumas vezes o valor que se obteria comprando ou vendendo a ação. E você pode fazer isso sem risco nenhum. A escolha do ativo derivado por meio de indicador existe o uso inverso da venda de volatilidade, com algumas nuances e sacadas.
O range que queremos escapar chamaremos de distância de fuga DF, e DF é proporcional a VI. Assim, um maior VI provoca não só uma menor possibilidade de vencer uma asa, como também maior custo sobre a cota que separamos para comprar volatilidade. Porque você vai ter uma maior asa e também maior valor extrínseco, né? E a única coisa que você está arriscando aqui é o valor extrínseco. Então, se o valor extrínseco ele é muito alto, o seu tamanho de posição vai ter que ser menor, porque você só quer arriscar o valor do CDI. A probabilidade POP é 32% para IVV negativos e 20% para IVV positivos. Assim, é um trade de menor probabilidade de sucesso, mas se bem parametrizado, com boa chance de se obter impactos maiores e sem limite no resultado. Porque o resultado ele é a multiplicação da probabilidade versus impacto. Tudo bem, a POP ela é menor, mas veja que não é tão menor assim. 32% ainda é uma POP alta. Mas não é um trade de alta probabilidade, mas ele é um trade de alto resultado. Que se você faz ali em um ativo que está oscilando mais do que o tamanho da asa, você também tem uma vantagem estatística aí. Ou seja, mesmo que aconteça menos vezes, quando acontecer o seu ganho ele vai ser muito maior. Um olhar gráfico pode contribuir para a tomada de decisão, especialmente em momentos de suporte e resistência. Como se quer sempre pagar o mínimo de VI e VE, sempre se escolherá o vencimento mais próximo. O dimensionamento do tamanho da posição poderá vir de um controle preciso do risco definido ou da aplicação do valor extrínseco obtido das operações de venda de volatilidade. Você pode adotar essa regra de bolso, né? Cada prêmio que você ganhar vendendo volatilidade, até metade dele você bota de volta no jogo. Do mesmo modo que um alto CDI é um trampolim para a venda de volatilidade, na compra é um budget para maiores apostas direcionais. Então, quanto maior o CDI, maior o bolo que você pode arriscar, sendo também extremamente vantajoso para a compra de volatilidade. Leandro, você já começou a aplicar isso no fundo brasileiro? Sim, já começamos a aplicar. Tem alguns resultados. Primeiro que nós nos certificamos que para ETF o ideal sempre é venda de volatilidade. Nós não obtivemos bom resultado para ETF, o que já era esperado. Agora, para empresas, o Fábio me passou aqui que nós ganhamos 15% sobre o que nós compramos de volatilidade. Nós compramos um valor pequeno de volatilidade para que, o caso a gente perdesse apenas o CDI. Mas sobre o que nós aplicamos, nós ganhamos 15%. Leandro, se você tivesse aplicado o patrimônio inteiro do fundo, teria ganho 15%? Teria. Só que a gente não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Porque a gente poderia ter perdido aqui, no caso, só o CDI. Se fosse para ganhar aplicando o patrimônio inteiro, o risco seria inaceitável. Quando a gente olha aqui o quanto a gente ganhou em relação ao patrimônio, deu 1,36. Leandro, mas então é só um pouquinho acima do CDI. Nada disso. Foi 1,36 em 15 dias. 1,36 em 15 dias. De média das operações. Claro que cada uma foi sendo aberta e fechada. O tempo médio foi 15 dias, mas isso foi acontecendo no decorrer de um mês. Ou seja, resultados bastante promissores e com absolutamente nenhum risco. E faremos cada vez mais operações mais eficientes para que a gente consiga fazer mais operações no período de um mês de compra de volatilidade. Você está empolgado? Eu fiquei bastante empolgado. Leandro, no mercado americano vocês vão comprar muita volatilidade? Por enquanto não, porque lá a gente não precisa se preocupar com isso. Lá é venda de volatilidade porque a gente vai operar ETF. Agora, nada impede de, eventualmente, a gente comprar volatilidade da Apple, da Nvidia, se tiver vantajoso. Porque agora a gente já vai ter mais essa carta na manga aí. Mas o foco lá é somente venda de volatilidade. E o fundo brasileiro? Na verdade, continua sendo venda de volatilidade. A questão aqui é que nós temos poucas ETFs. Estamos querendo vender volatilidade somente de elétrica, alguma empresa de saneamento, aquelas empresas assim que sejam o mais reloginho possível e mesmo assim apenas uma pequena parte. Então a gente, pela natureza do próprio mercado, a gente vai dar mais ênfase em compra de volatilidade no Brasil do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Pela natureza do mercado, né? Nem precisa explicar a diferença. Se você está achando tudo isso aqui interessante, quer nos conhecer cada vez melhor, saber todas as notícias sobre o canal, eu também boto notícias de mercado todos os dias. Entra no nosso grupo do Telegram, aponta a câmera do seu celular, se aproxima da gente, faz perguntas. Também todo dia eu estou fazendo abertura de mercado no Instagram, fechamento semanal no sábado,
Filosofia de domingo no domingo. E tem uma notícia muito interessante. A BTG, se não for assim, a culpa é da BTG. A BTG disse que terça-feira já vai estar disponível Fundo Rocha Internacional no app da BTG. Olha que legal. Olha que bacana. Mas se você já quiser mostrar interesse, já preenche lá o formulário para a gente já se conhecer, você mostrar lá que tá afim. Temos aqui o nosso fundo. E se você está operando só você mesmo, você quer mesmo você definir tudo, seu risco, suas posições, não deixe de assinar o Venaval, que é a melhor plataforma de venda de volatilidade que existe no mercado. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é apenas um vídeo introdutório, tá? Eu vou colocar aí no final do nosso treinamento operacional, a nossa quarta turma que vai ser lançada a qualquer momento. Então, assim, é como se fosse agora mais um novo curso dentro do curso. Eu nem sei quanto tempo vai levar para a pessoa agora fazer o treinamento. Mas com certeza aí mais 1 ou 2 meses de aulas aí de todo esse material inédito que vai estar sendo acrescentado. Ainda há muita coisa, tenho certeza que quando chegar na hora de falar de compra de volatilidade vai ter muito mais coisas para serem ditas. Tem uma parte que eu não falei aqui, que é a parte dos manejos, que é tão ou mais importante do que essa parte introdutória, que é como você potencializar os ganhos que você vai obter em um dos lados. Ah, Leandro, dá para ganhar mais ainda do que está aí? Dá para ganhar mais ainda e cada vez mais com menor risco. O que dá para você fazer aqui com os manejos é uma coisa impressionante. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. E se vocês curtirem esse material de alta qualidade, gratuito para a comunidade, não deixe de colocar o seu like. Se tiver alguma dúvida, faça nos comentários. Vamos ampliar a comunidade, vamos ampliar o mercado de opções, vamos dar mais liquidez para nossas operações. E não deixe de largar com os pioneiros aí no nosso fundo americano. Ah, não posso deixar de agradecer ao Fábio Sobreira, ao Ítalo Bruno, que me ajudaram a revisar esse material. O Fábio me mandou aqui os últimos dados dos percentuais de resultados da aplicação da compra de volatilidade. Agradeço muito, Fábio, obrigado. E tamo junto, pessoal, um prazer enorme sempre estar com vocês. Nos vemos aí nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, tudo Gram. E claro, sempre no máximo. Até o próximo vídeo. Até lá.